dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais esta aula. Que Deus esteja nos abençoando e o Espírito Santo nos esteja capacitando para entender e compreender mais desta aula. A aula de número 17, hoje, o Credo Apostólico, segunda parte. Nesta parte do Credo Apostólico está declarada a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, salvar o mundo pela sua morte na cruz e retornar para o Pai, voltando um dia para julgar os vivos e os mortos. Vamos estudar melhor a obra de Jesus por nós. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, lemos: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. É verdade que nenhum de nós, por natureza, conhece a Deus. Precisamos, portanto, chegar a conhecê-lo. Por causa do nosso pecado, estamos separados da fonte da água da vida e a morte nos separa. É como quando o galho de uma árvore quebra, ele continua rasgando sempre, mais a casca do tronco, mas no fim secará. É uma ligação de vida está interrompida. Assim, a morte corporal é a separação da vida do corpo e a morte eterna é a separação completa do homem de Deus. Necessário se faz, portanto, procurarmos contato com Deus. Então teremos eterna salvação, ou seja, estaremos tranquilos na presença de Deus, já nesta vida e na vida eterna. Se alguém cai em um penhasco ou um edifício, quem vê-lo de longe logo diz: está perdido. Mesmo antes de chegar ao chão, a gente já sabe disto. Assim, nós todos estamos perdidos, porque caímos no pecado. Só não estamos perdidos se alguém nos pegasse evitando a nossa queda até o chão. Podemos dizer, já agora, isto Jesus, o Filho de Deus, fez. Vocês conhecem a parábola da moeda perdida? Lemos em Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 9, que uma mulher havia perdido uma moeda de muito valor e não conseguia achá-la. Por isso, revirou a casa toda e a procurou com muito cuidado, até que encontrou. Depois de encontrar, alegrou-se junto com suas vizinhas, porque será que a moeda estava perdida para essa senhora? Simplesmente porque a mulher não podia usar a moeda para comprar o que precisava. A moeda de valor continuava sendo valiosa, mesmo perdida, até coberta de sujeira. Mas de nada lhe adiantaria o valor da moeda se não tivesse em suas mãos para gastá-la. Assim é o ser humano, mas mesmo perdido, ele continua sendo valioso para Deus. Assim também, para Deus, há pessoas perdidas, porque Deus não as pode usar. Perdido e condenado é aquele do qual Deus não pode dispor, que não procura obedecer a Deus, nem lhe quer servir. Mas através de Jesus Cristo é que Deus novamente nos procura para unir-se, nós, homens pecadores. Ele perdoou a mim, isto é, ele me libertou, desamarrou da escravidão do pecado. Perdoar é o mesmo que comprar de volta para sermos sua propriedade. Sim, este é o feito do nosso Salvador. Como seu próprio sangue, ele nos perdoou a nossa culpa e nos libertou da morte e do poder do diabo. Desta forma, nos libertou do juízo eterno. Ele sofreu por nós na cruz, Jesus libertou aquele que estava preso e perdido. Numa cidade americana, no tempo da escravidão, havia uma feira de escravos. Ali um fazendeiro viu um negociante, gritava com um rapaz negro e ameaçava de chicotear e maltratar. O fazendeiro perguntou então ao negociante: por que
maltratava o negro a que ele respondeu: então, não dá de a gente se zangar? Consegui vender todos os outros escravos, e só esse aqui me restou. Ninguém o queria porque parece doente e bobo. Que é que vou fazer com ele agora? Quero viajar amanhã para buscar outra carga de escravos e não posso levar esse aí de volta. Ele agora só está me atrapalhando. O fazendeiro perguntou então: quanto queres pelo rapaz? Para me ver livre dele, vou fazer-lhe um preço bem barato, disse o mercador de escravos e mencionou um preço bem baixo. O fazendeiro colocou o dinheiro sobre a mesa e saiu caminhando. Ele já tinha andado um pedaço por um mato quando ouviu passos atrás de si. Com medo de assaltantes, o fazendeiro virou-se e viu atrás de si o rapaz escravo cujo o preço ele tinha pago ao seu dono. O fazendeiro bondoso disse: não precisa seguir, eu paguei teu preço e agora podes fazer o que queres, está livre. Mas o escravo disse: quero ficar com o senhor. Não quero ficar sozinho, senão eles me pegam de novo e novamente serei escravo. O rapaz achava que não encontraria outro fazendeiro que pagasse o seu resgate. Isto também o homem reconhece e lhe disse: bem, podes vir comigo. Tenho uma grande fazenda e muitos trabalhadores, mas não tenho escravos. Se quiseres que me servir de livre vontade, pode vir comigo. Satisfeito, o rapaz acompanhou o seu novo patrão e tornou-se seu servo mais obediente, e também, da parte do seu senhor, foi considerado um amigo. É Satanás quem quer fazer dos homens seus escravos e os maltratar. Aí vem o Senhor Jesus e paga o preço pela nossa libertação. Somos livres. E o melhor é ficar por perto de Jesus para não cairmos de volta na escravidão do diabo. Por isso, nossa vocação é de não servirmos mais a nós mesmos, ao diabo, ao mundo ou ao pecado, mas servir unicamente o Senhor Jesus Cristo. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que, por ele morreu, ressuscitou. Uma das principais atividades econômicas da região amazônica é a criação de gado. Seguidamente, os vaqueiros precisam atravessar com o gado e os muitos rios. Para alcançar a outra margem, tanto os bois como os cavalos e os cavaleiros vão a nado. Só que há um perigo em enfrentar, são as piranhas. São peixes ferozes com dentes muito afiados em que há centenas em pouco tempo comem um animal inteiro, sobrando apenas a ossada. Quando os vaqueiros pretendem atravessar a boiada, apelam para o seguinte artifício: tocam um único boi, o boi de piranha, para dentro da água. Algumas piranhas então avançam sobre ele e o sangue do animal atrai o restante dos peixes sobre si, de forma que esses ficam ocupados. E é a oportunidade rapidamente tocam a boiada para dentro da água para a outra margem. Um único boi sacrificado permite que todos os demais alcancem a outra margem, são e salvos. É para nós, seres humanos, criaturas de Deus, alcançar a margem do destino do mar, da vida, são e salvos, que Jesus cedeu na cruz. Enquanto ele, o Filho de Deus, está lutando contra o diabo, o pecado e a morte, nos quer que cremos nele e estamos sendo salvos e protegidos. O apóstolo Paulo chama a si mesmo de escravo de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Com isto, ele quer dizer que considera inteiramente uma propriedade de Jesus Cristo, de dia e de noite, seja onde for.
Ele tem somente uma profissão: servir ao Senhor Jesus Cristo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Romanos capítulo 14, versículos de 8 a 9. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que quer, por eles morreu e ressuscitou. Muito bem, recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas. A primeira pergunta: o que significa a expressão Deus nos resgatou do poder do pecado e da morte? Segunda pergunta: por que se diz que estávamos perdidos e condenados? Terceira pergunta: por que Jesus nos libertou da escravidão de Satanás? Leia o seu material para compreender mais esta aula. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.